Olá, sejam todos bem-vindos. Este é o canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Muito bem, tivemos agora uma semana recente sem muitas surpresas. Quem acompanha a nossa mentoria ou assina a seleção de empresas sabe que não tivemos muitas surpresas nessa semana onde aconteceu aí a super quarta, né? Federal Reserve manteve a taxa de juros inalterada nos Estados Unidos, sinalizou a possibilidade de mais um aumento este ano de 0,25. 0,25. O Comitê Federal de Mercado Aberto, FONC, na sigla em inglês, do Federal Reserve, decidiu, no dia 20 de setembro, manter a taxa de juros inalterada no patamar entre 5,25 e 5,50. A expectativa de uma manutenção era unânime entre os economistas de Wall Street. Apesar de não ter tido mudança nessa última super quarta, o Banco Central americano sinalizou que as taxas deverão ficar mais altas por mais tempo e deixou ainda a porta aberta para uma nova alta este ano, o que também já era esperado pelo mercado. Então está aí. O Federal Reserve não subiu os juros agora em setembro, deixou aberta uma possibilidade de mais uma alta até o final deste ano. Por outro lado, destacaram que deverão prorrogar os juros mais elevados durante mais tempo. Foi o que saiu aí até agora na ata do Federal Reserve. Seguimos acompanhando esse assunto porque nos interessa tudo a respeito de Bolsa Americana. É um assunto que nos diz respeito. O importante entender é que este recado do Federal Reserve vai no sentido de deixar claro que ele segue comprometido em trazer a inflação para a meta de 2% ao ano. Trazer a inflação para 2% ao ano é a meta do Banco Central dos Estados Unidos. E, nesse sentido, é possível que ele mantenha as taxas um pouco mais elevadas ao longo aí do ano de 2024, né? Então, isso é algo de se esperar, né? Que ele mantenha uns juros mais elevados ao longo de 2024. As expectativas do mercado apontam para 5,1% a taxa de juros no final do ano que vem e, ao final de 2025, em 3,9%. São as projeções de mercado lá nos Estados Unidos. Ok? Qual o problema do Federal Reserve, vamos dizer assim, apertar demais a economia americana? O Howard Marks, que é um grande bilionário que a gente acompanha os seus relatórios, o Howard Marks, ele acabou agora recentemente divulgando um relatório onde ele disse, olha, essa alta de juros que chegou ao maior patamar em 22 anos, numa tentativa de conter a pressão inflacionária, vem gerando dificuldades para os empresários dos Estados Unidos. Howard Marks disse que, se você observar os números relacionados às falências, eles estão subindo. Em agosto, o número de empresas nos Estados Unidos que pediram falência subiu 17%, comparado com a base de julho. Foi a 13ª alta mensal, seguida na quantidade de requisições de pedido de falência. Então, é preciso estar atento a isso. E aí ele completou, dizendo o seguinte, quando você passa por um período em que é super fácil levantar dinheiro para qualquer propósito, ou até se você não tiver propósito algum, e você entra em um novo período em que é difícil levantar recursos, mesmo para um bom propósito, claramente muito mais empresas
vão falir. Muito mais empresas vão falir. É um remédio amargo. Os remédios amargos geram efeitos colaterais e os efeitos colaterais eles aumentam se você administra esses remédios por mais tempo do que o necessário. Então, essa é a sutileza que o Banco Central dos Estados Unidos precisa ter, assim como dizíamos que o daqui também precisava ter, não é? Porque se você não tiver essa sutileza, você pode continuar administrando um antibiótico para combater a gripe, e aí você vai gerar danos colaterais que podem, em última instância, levar o paciente à morte, né? Então, é preciso estar atento a isso. É o que eu entendo que a gente precisa aqui estar sempre destacando. Uma notícia que me chamou a atenção nesses últimos dias foi sobre a Cisco, gigante de tecnologia norte-americana. A Cisco anunciou a compra da Splunk por 28 bilhões de dólares. A fábrica de equipamentos da rede Cisco anunciou um acordo para comprar a empresa de software Splunk por 28 bilhões de dólares. Com a aquisição, a fabricante pretende impulsionar soluções de ciberseguranças voltadas à detecção e resposta para a prevenção de ataques a sistemas. É a maior compra da Cisco, já que o montante representa 13% do atual valor de mercado da organização. A companhia informou que vai pagar 157 dólares por ação em dinheiro. A aquisição foi aprovada por unanimidade pelos conselhos de ambas as empresas. Após a conclusão da aquisição, o presidente da Splunk, Gary Steele, se juntará à equipe de liderança executiva da Cisco, reportando seu presidente e CEO, Chuck Robbins. Apesar da sinalização de compra anunciada agora dia 21, espera-se que o acordo seja fechado até o fim do terceiro TRI de 2024, ficando sujeito à aprovação regulatória. A ideia é complementar o portfólio de produtos da Cisco com recursos de segurança, especialmente quando o assunto é inteligência artificial. Além disso, a expectativa de que o fluxo de caixa seja positivo e a margem bruta aumente no primeiro ano fiscal após o fechamento do negócio. Então, são as expectativas aí da empresa. A união das duas organizações permitirá maiores investimentos em novas soluções e inovação acelerada em maior escala global para apoiar as necessidades de todos os tamanhos. Foi o que saiu aí no comunicado da empresa, da Cisco, para o mercado. Importante estar atento a isso, né? Olha, eu queria chamar a atenção de uma questão gráfica, mas que é interessante para quem está investindo em Vale. Para quem está investindo em Vale. Olha que coisa interessante isso aqui. Boca de Jacaré. Por que a Vale 3 pode ter um novo rally? Por que a Vale 3 pode ter um novo rally? Vamos ver isso, coisa interessante. Especialistas apontam que a diferença entre as cotações do minério de ferro e da Vale deve em breve diminuir. Para que isso aconteça, os papéis da Vale precisam subir, ok? Os papéis da Vale precisam subir. Então, vamos lá. Ao longo deste ano, a cotação do minério de ferro fez os olhos de muitos investidores brilharem, porque a commodity segue em alta. No entanto, quem tem papéis da Vale na carteira não abocanhou a mesma valorização pelo qual o ingrediente siderúrgico obteve nos últimos meses. De janeiro para cá, o minério de ferro tem uma alta de 5,31%. Está aqui o gráfico mostrando a evolução da cotação do minério de ferro, né? No acumulado do primeiro mês do ano, a tonelada de commodity atingiu uma cotação média de 127,85 dólares, chegando em setembro a um valor médio de 123,37 dólares. Na direção oposta, a Vale teve uma perda de 20% no Ibov, no mesmo período. Então, está aqui a cotação da Vale, que chegou a uma máxima de R$ 92,00 e depois despencou, chegou a 63 e agora na casa de 69. Então, veja aqui a distância da Vale para o minério de ferro. Faz sentido essa distância? Nenhuma.
é isso que eles estão chamando de boca de jacaré, a boca aberta do jacaré, tá vendo? Entre uma cotação e outra. O que é o razoável é que elas estejam próximas. O razoável é que elas estejam próximas e não tão distantes. Então, isso é importante a gente entender para imaginar que teremos em breve uma valorização de Vale para diminuir essa distância para o minério de ferro. O JP Morgan, grande banco de investimentos americanos, recomendou compra para a Vale. Recomendou compra e colocou que a ação está barata, comparando aos seus pares, olhando o seu valuation e coloca aí Vale buscando os R$ 79,80 reais, preço-alvo do JP Morgan, R$ 79,80 reais para as ações da Vale por enquanto, porque essa nova projeção já é uma correção da projeção divulgada aí há umas 3 semanas pelo JP Morgan, que tinha colocado preço-alvo de R$ 74 reais, agora já coloca preço-alvo de R$ 80 reais para as ações da Vale. As correções seguirão, é o que a gente entende. As correções seguirão ao longo aí dos próximos meses. Quando comprar, Clóvis, as ações de uma boa empresa nas correções, esses são sempre os momentos de entrada. Você compra ação de boas empresas nas correções. Agora, para isso, você precisa estudar, precisa fazer a mentoria conosco ou precisa assinar a seleção de empresas. Uma coisa ou outra, ou ambas as coisas. Tem muita gente que é assinante da seleção de empresas e faz mentoria conosco. Certo? Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.